Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje o Vejam Só vai discutir um detalhe do livro de Apocalipse que muita gente não presta atenção. Até porque ele está, entre outros lugares, no capítulo número 13 do livro de Apocalipse. O capítulo que descreve o surgimento da besta, né? Tanto a que emerge do mar quanto a que emerge da terra. E é nesse capítulo que aparece a famosa marca da besta, aquele número 666 e tal. Resultado, a maioria das pessoas, praticamente todo mundo, tenta interpretar o significado dessa marca. Hoje nós não vamos falar disso. O que queremos saber é o seguinte: quem recebe essa marca está inapelavelmente destinado à perdição? Ao lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, nas palavras do próprio livro de Apocalipse? Ou é possível que alguém receba essa marca e depois se arrependa ou venha a ser salvo por alguma forma durante a tribulação? O que é que você pensa a respeito disso? E principalmente, se alguém te perguntasse como você responderia e com base em que textos das Sagradas Escrituras? Recebeu a marca da besta significa estar perdido ou as coisas ainda podem se modificar? É uma pergunta instigante. Pois é. Qual a resposta? Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, começamos mais essa edição do programa Vejam Só. Tem presente para você que votar na enquete, então faça isso todo santo dia. Vá ao site do programa, vote na enquete e você estará sempre pronto ou pronta para receber os nossos presentes, desde que você seja sorteado ou sorteada, né? Bom, os convidados de hoje para participar do debate são, com muita alegria, recebemos o reverendo Altair Mateus Nunes, da Igreja Presbiteriana Renovada. Faz tempo que ele não vem, hoje voltou. Tem que viajar para participar conosco, ele mora no interior de São Paulo, mas o fez e nos deu muita alegria com isso. Seja bem-vindo, reverendo Altair, paz e graça. Amém, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês hoje, participando desse debate, e muito obrigado pelo convite. Quero mandar um abraço para todos os pastores que estão nos assistindo em todos os lugares do Brasil e até fora do Brasil, viu? Que bom. Tem alguns amigos que nos veem lá no Japão. Que legal. É incrível, mas é interessante isso. E então, um abraço para todos vocês aí, o pessoal lá de Araçariguama, minha esposa, o Gilson, todo mundo lá, o Nilson, a Inês, todo mundo que está lá nos vendo e nos ouvindo. Obrigado pela audiência. O senhor vai divulgar o endereço da igreja de Osasco ou de Barueri? Eu vou divulgar o da igreja de Osasco. Então tá. Falo agora? Agora? A nossa igreja está na Avenida Marechal Rondon, 683, bem no centro de Osasco, esquina com a Avenida João Batista. Muito obrigado pela presença do senhor. Vamos agora conhecer o outro convidado, também veio do interior, lá de Bragança Paulista, né, para estar conosco. Outro parceiro do Vejam Só, o pastor Marcos Samuel dos Santos, ele é ministro da Igreja Batista Redenção. Paz e graça, pastor Marcos Samuel, tudo bom? Paz e graça, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre bom, mesmo a distância sendo um pouco maior, é um privilégio poder estar num programa de alto nível e conversarmos a respeito da Escritura, porque muitas pessoas são, através desse programa, esclarecidas a respeito das verdades que Deus quer comunicar. Aliás, deixe-me permitir agradecer quando eu digo que o irmão é parceiro mesmo, né? Ele foi flagrado pela nossa equipe lá na Crentolândia e gentilmente cedeu várias entrevistas para o nosso Povo Fala. Muito obrigado. Ok. Qual que é o endereço da igreja do irmão? Nós estamos em Bragança Paulista, na Avenida José Gomes da Rocha Leal, número 442, no centro de Bragança Paulista. É muito fácil chegar, um ponto de referência, nós ficamos em frente ao Bradesco ali naquela avenida. Legal, muito obrigado pela presença do senhor.
A gente vai assistir a matéria que abre o programa e voltaremos em seguida com as respostas dos nossos convidados no Vejam Só. Os eventos do Apocalipse trazem muitos debates, pois os estudiosos sempre divergem muito sobre como tudo irá acontecer. Sem chegar a uma conclusão sobre o assunto, ficamos sempre com muitas dúvidas. Hoje mesmo, iremos debater uma dessas questões que trazem dificuldade. Vamos falar sobre a marca da besta. Só que com uma questão para deixar a resposta bem mais difícil. É possível alguém se arrepender depois de receber a marca da besta? Vamos primeiro ler o trecho bíblico que fala sobre a marca da besta. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Essa é a passagem principal na Bíblia que menciona a marca da besta. Existem outras referências, porém iremos usar essa como base para nosso estudo de hoje. O texto relata que a segunda besta usará um selo distintivo para os adoradores da primeira besta. Assim como a noiva do cordeiro recebe um selo, os adoradores da besta recebem também uma marca. Então, só haverá duas igrejas na terra, aquela que adora a Cristo e aquela que adora o anticristo. Será que será assim mesmo? Esse, obviamente, vai ser um tempo de cerco, de perseguição, de controle, de vigilância, de monitoramento das pessoas, tanto no aspecto político, religioso e econômico. Todo regime totalitário busca controlar as pessoas e tirar delas a liberdade. A recusa na adoração à primeira besta implica a morte. Essa marca é literalmente colocada na mão ou na testa, e não será apenas um cartão que alguém irá carregar. Os progressos recentes em tecnologias médicas para implantar chips têm aumentado o interesse na marca da besta mencionada lá no texto que lemos de Apocalipse. É provável que a tecnologia que hoje vemos represente os primeiros passos do que pode, eventualmente, se tornar a marca da besta. Essa marca será algo dado apenas àqueles que louvam o anticristo. Ter um microchip médico ou financeiro inserido na mão direita ou na testa poderá ser considerado como a marca da besta. E essa marca será uma marca do fim dos tempos, exigida pelo anticristo para comprar ou vender, e será dada àqueles que adoram ao seu nome. E depois de receber essa marca, será possível se arrepender? Ser marcado sem saber? Achando que é um cartão médico ou algo financeiro? Irá existir a possibilidade de arrependimento depois de ser marcado como um dos adoradores do anticristo? Essa é a difícil pergunta do Vejam Só de hoje, que já está no ar. Os assuntos ligados aos fins dos tempos sempre chamam a atenção de todo mundo gosta de saber, né? Não é de hoje, sempre foi assim. Mas poucas vezes eu vi gente preocupada com esse detalhe do sistema de salvação que vai estar vigindo durante o período do governo do anticristo. E como o Zeca perguntou na matéria, é possível que alguém receba essa marca por engano? Como é que vai ser? Quem recebeu a marca da besta pode se arrepender depois ou já está destinado ao lago que arde com fogo e enxofre, a condenação eterna? Nós estamos recebendo aqui o pastor Marcos Samuel dos Santos, da Igreja Batista Redenção em Bragança Paulista. Como é que o senhor responde a pergunta, pastor? Gostei muito da chamada, aliás, levantou alguns assuntos que realmente incomodam as pessoas, mas eu diria que biblicamente nós podemos tranquilizar as pessoas, num certo sentido, dizendo o seguinte: ninguém será marcado, ninguém receberá essa marca por engano,
ninguém vai ser marcado por descuido e falar, não sabia, me enganaram. Vai ser uma atitude consciente, as pessoas vão ter que optar por isso e ao tomarem a decisão, essa decisão trágica, elas não terão mais chance de voltar atrás. É assim que a Escritura aponta o caminho e aí os crentes hoje não precisam se preocupar com isso, porque nós cremos no arrebatamento da igreja, mas as pessoas que vão estar na terra durante o reinado do anticristo, enquanto a vigência dos 7 anos da tribulação, sim, essas pessoas precisam tomar uma decisão. Elas entram no sistema que o anticristo vai implementar, aceitam ser marcadas e assumem as consequências disso, ou rejeitam essa marca e colocam a sua esperança e fé no Senhor Jesus e assim conseguem então a vida eterna. Não tem duas alternativas, tem essas duas alternativas, mas não tem como uma pessoa que tanto o salvo deixar de ser salvo, como uma pessoa que recebeu a marca também falar, não quero mais a marca, agora eu quero me arrepender. Eu gostei da chamada quando ele menciona, fazendo um paralelo com a ideia do selo do Espírito Santo. Assim como quem é selado está garantido no povo de Deus, quem receber a marca também está garantido no povo da iniquidade e vai sofrer as consequências durante todos os séculos dos séculos vindouros da decisão que fez ali em vida. Esse foi o pastor Marcos Samuel dos Santos, da Igreja Batista Redenção. Nós vamos ouvir agora o reverendo Altair Mateus Nunes, da Igreja Presbiteriana Renovada, lá em Osasco. E o senhor, reverendo, como responde? Eu respondo que o projeto de salvação não mudou desde os tempos antigos. A mesma forma de salvação do Velho Testamento continua hoje e vai continuar depois. A base da salvação é arrependimento. Havendo arrependimento, há salvação. Não havendo, não há salvação. Porque não vai haver alguém que vai entrar ou deixar de entrar no sistema. Os de Cristo estão fora do sistema. E os que não são de Cristo já estão no sistema. Entende? Eles serão marcados não porque vão entrar para o sistema, vão ser marcados porque eles pertencem ao sistema. Agora, hoje, se alguém não está em Cristo, e se a marca estivesse acontecendo hoje, ele teria marca. Agora, quando vem para Cristo, a marca não tem mais valor. Se fosse hoje, não vai mudar. Lá continua a mesma coisa. A revelação é progressiva e é cumulativa também. As revelações do Velho Testamento servem para o Novo. E as revelações do tempo do Novo Testamento servem para o próximo período, porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia diz que a morte sela o destino da alma. Enquanto o homem estiver vivo, ele tem opção. Não é uma marca ou um sistema que vai determinar. E Jesus, quando falou sobre pecado sem arrependimento, ele falou sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Parece-me que não há nenhum, salvo o melhor entendimento, que não há nenhum versículo da Bíblia que diz que a marca da besta é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ainda que até pareça ser. Porque se alguém recebe a marca da besta, pelo menos está dizendo, eu estou do lado de cá, né? Mas não há, assim, uma base bíblica muito forte para determinar isso. Então, eu entendo que, salvo o melhor entendimento, o professor ali vai nos dar algumas aulas hoje, que ele é professor de escatologia. Estou feliz de ter uma pessoa de tão alto padrão aqui no sentido de escatologia para tratar desse assunto hoje. Vai ser muito esclarecedor, com certeza. Mas eu entendo assim, a salvação não muda desde Adão até hoje. E não vai mudar daqui até o final dos tempos. Esse foi o reverendo Altair Mateus Nunes, da Igreja Presbiteriana Renovada, e agora é você que vai se posicionar. Lá na nossa página na internet tem uma pergunta para você responder. Vamos lá. Então, vejamsó.com.br, nosso endereço eletrônico. Você acha que o anticristo já está no mundo? É uma pergunta paralela ao tema. Não é exatamente a pergunta do tema, mas é paralela. Você acha que o anticristo já está no mundo? Eu ouvi um pastor falando um tempo atrás aí que ele está e já está bebendo da nossa água, né? Portanto, não é mais um bebê, ele já é adulto ou jovem, não sei. E aí, primeira resposta, sim. E a marca da besta é o chip, esse bendito chip que todo mundo está falando aí. Segunda resposta,
Sim, mas a sua marca ainda não é conhecida. O anticristo está no mundo, já vive, mas a marca não é o chip e a gente não sabe o que é, tá? Terceira resposta, não. E a marca da besta ainda não existe. Nem o anticristo está no mundo e nem a sua marca existe ainda. Próxima resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Se você acredita que o anticristo está vivo, você tem duas opções. Ele está vivo e a marca é o chip, ou ele está vivo, mas nós não sabemos qual vai ser a marca que ele vai implantar. Ou quem não acredita que ele esteja no mundo vai dizer não. E a marca da besta ainda não existe. Ou se você não concorda com nenhuma das opções, tem a última alternativa para você. Votou na enquete, você se habilita a ganhar os presentes da Agrade. Hoje vai ser mais uma vez esse comentário sobre o Antigo Testamento, a Jornada de Israel, do Dr. Brian Bailey, né? Um resumo do Antigo Testamento de forma bastante esquemática para você entender como é que o povo nasceu e como é que ele se ouve até o advento do Senhor Jesus. Tá? Esse é o presente da Agrade para você. Agora, o mais importante é você ligar para a Agrade amanhã e se informar a respeito dos cursos que nós estamos abrindo para o segundo semestre. O telefone vai ser publicado aí na sua tela. Olha, ele aí, 0 operadora 11 3115 0819, 0 operadora 11 3115 0819. Você vai ligar no horário comercial, não adianta ligar agora, não tem ninguém mais lá, né? E se informar, olha, o endereço mais próximo da minha casa qual é? Quais são os cursos oferecidos nesse endereço? O bíblico é certeza, outros vai depender. Que cursos a Agrade oferece? Curso de música, canto inclusive, né? O canto vocal, instrumentos como teclado, violino, curso de inglês usando a Bíblia, o de espanhol também, alemão também, usando a Bíblia como livro de texto, né? Tem curso de análise bíblica. Eu agora começo em agosto o curso de análise bíblica do Novo Testamento. Tem o curso de escatologia, tem uma porção de cursos lá na grade. Não vou lembrar todos não, muitos mesmo, inclusive alguns novos. Então anota o telefone e você liga amanhã, 0 operadora 11 3115 0819, tá bom? Pois é, esse é o momento do programa que é o mais bacana, na minha opinião, porque você participa dele com a sua fotografia, né? Você já mandou a sua foto, mandou? Se você não mandou, são os últimos dias, dia 31 de julho, nós vamos fazer o sorteio da foto campeã e quem estiver nessa foto vai ganhar a enciclopédia Assuntos Teológicos, essa aí produzida pelo pastor Jamierson Oliveira. Muita gente me pergunta, eu queria saber como é que eu faço para ter uma enciclopédia dessa. É só entrar em contato com o pastor Jamierson, né? Entra na internet e você vai facilmente achá-lo, né? Ele organizou essa enciclopédia em 3 volumes, com linguagem de leigos, mas tratando das questões teológicas mais importantes. São 3 volumes, é uma enciclopédia bastante completa. E o segundo presente é a diária de um final de semana na Estrela Alpina, pousada lá em Monte Alegre, no sul de Minas Gerais, um lugar maravilhoso, descoberto pelos turistas estrangeiros, mas ainda tristemente ignorado pelos brasileiros, né? Monte Verde é um distrito de Camanducaia, pertinho aqui de São Paulo, pertinho de Bragança, né? De Bragança Paulista, mas é um lugar fantástico, o turismo lá é muito forte e você vai ter direito a um jantar romântico preparado pelo pastor Marcelo, lá da Missão Horizontes, tá? Então, manda foto. Para onde você manda foto? Para o facebook.com/programa Vejam Só, tá bom? Identifica todos que estão na foto, quem bateu a foto, se a pessoa não estiver nela, né? A cidade e o estado, combinado? Primeira foto de hoje vem lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Celso Gilberto Blá. Olha,
Ué, mas ele é gremista. O Celso Gilberto Blauth, pelo jeito é gaúcho, é gremista, com certeza absoluta, está aí vestido com a camisa do Grêmio, mas mora em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Não preciso matar o Rafael, não, né? Não foi o Rafael que fez, mas ele disse que está certo, então tá bom, ok. Então, um ósculo santo gaúcho pro Celso, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Deve estar sofrendo uma doidada. Vamos para Ubatuba, em São Paulo. Litoral, lindo litoral de São Paulo, Ubatuba. Nós temos o Eude Cisino do Prado, né? Que é nosso telespectador lá em Ubatuba. Valeu, Eude. Deus abençoe você. Eu estive em Ubatuba no ano passado, experiências maravilhosas com Deus lá. Estava muito frio, chovendo, mas foi muito bom. Próxima foto é do Jardim Miriam, bairro aqui da capital paulista. Nós temos o Givanildo Oliveira Silva. E quem bateu a foto foi a Valdinélia Silva Mota, que não aparece porque ela estava atrás da máquina fotográfica, né? Eles moram lá no Jardim Miriam, aqui na zona sul de São Paulo. Jardim Miriam fica na região de Jabaquara, entre Jabaquara e Americanópolis, né? Aqui em São Paulo. Então fica o convite, né, o Givanildo e também para a Valdinélia, virem assistir a gravação do programa ao vivo. É só combinar os detalhes com o Rafael pelo Facebook, tá bom? Próxima foto é de Rio Grande do Norte, de novo, mas agora em Goianinha, é Raoni Firmino, né? Ele mora em Goianinha, lá no Rio Grande do Norte. Valeu, Raoni, Deus te abençoe grandemente, viu? Muito obrigado pela sua audiência. Um dia eu vou conhecer o teu estado. E também o estado da Paraíba, que é o estado da próxima pessoa, o Ivan Batista, que mora em João Pessoa, na Paraíba, que eu também ainda não conheço. Um abraço para você, Ivan, fique na paz. Vamos lá. Pastor Marcos, o reverendo Altair mencionou que o sistema de salvação na grande tribulação não mudará. O senhor concorda com isso? Concordo. Realmente, para ser salvo, qualquer pessoa precisa demonstrar arrependimento e fé. Então, nós sabemos que não dá para ser salvo sem se arrepender e ter fé na pessoa de Cristo. Mas quando eu digo que os adoradores da besta, os que forem marcados, não terão mais essa oportunidade, é pelo simples fato de que eles não podem se arrepender. Eles são impedidos disso. A Bíblia, ela aponta para nós a garantia de que isso não vai acontecer. Nós temos em Apocalipse 14 um texto muito claro. Eu quero ler, porque eu acredito que esse texto aqui joga bastante luz. Logo depois de falar da marca da besta, ele entra em Apocalipse 14, e quando chega no versículo 9, ele diz assim: seguiu-se a este outro anjo, dizendo: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na mão ou na fronte, este beberá da cólera de Deus. Ele está fazendo uma promessa: se alguém recebeu, vai beber, preparado sem mistura do cálice da sua ira. E quem recebeu a marca será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos e na presença do Cordeiro. O que está em jogo aqui é a impossibilidade de alguém se arrepender, porque a Escritura não pode falhar. Deus está dizendo, João viu isso acontecendo. E quando nós chegamos no versículo 11, se torna mais difícil ainda. Diz assim: a fumaça do tormento dessas pessoas sobe pelos séculos dos séculos. Elas que receberam a marca não têm descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Então ele fala assim: recebeu a marca, vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. Por quê? Ele está impossibilitado de se arrepender. Como? Quem faz o arrependimento? Se eles se arrependessem, seriam perdoados, mas eu estou falando de uma impossibilidade, porque quem convence é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não age sobre essas pessoas mais. Essas pessoas estão seladas, estão determinadas. Acredito que o reverendo compartilha do nosso conceito bíblico da infalibilidade da Escritura.
Se João diz, movido pelo Espírito Santo, que qualquer um que recebeu a marca será atormentado pelos séculos dos séculos, eu não tenho autoridade de falar, olha, mas quem se arrepender volta. Aí, se isso fosse possível, eu também tenho que admitir que a Escritura pode falhar. E que o que está dito aqui não se aplica dessa forma. Mas não é o que acontece. E uma das coisas que muitas vezes incomodam as pessoas é porque nós lemos a Bíblia não a partir dos ensinos dela, mas muitas vezes movidos pela nossa própria emoção. Não são os únicos aqui, que na Bíblia esse daqui não é o único caso de pessoas que são impossibilitadas de se arrepender. Nós temos inúmeros outros textos na Bíblia de pessoas que não se arrependeram, eram impossibilitadas de se arrepender porque Deus assim queria, Deus tinha um propósito em relação a isso. Então depois a gente vai querer que o senhor mencione esses outros grupos, mas antes eu queria ouvir o reverendo Altair. Essa exposição parece bastante forte, reverendo. O senhor mudou de ideia? Não, é forte mesmo. É por isso que a maioria pensa assim. Mas o princípio da salvação é pelo arrependimento. Entende? E vai arder no lago de fogo e enxofre não somente os que recebem o nome da besta. Não somente eles. Todos os pecadores vão estar lá. Sem salvação, sem Jesus, vão estar lá. De todas as épocas. Então, a condição da perdição ou da salvação é a mesma. O princípio é o mesmo, não muda. Então, isso parece ser fato. Mas dizer que eles não podem se arrepender, isso é mais do que a Bíblia pede. Entende? Porque a Bíblia diz que todos aqueles que adorar a besta, como o reverendo leu, está escrito, é exatamente do jeito que ele colocou. Mas não diz o contrário. Entende? E quando a Bíblia não diz o contrário, eu não posso fazer uma inferência de que este contrário é fato. A Bíblia não diz nenhuma vez, ou pelo menos eu não conheço, talvez ele possa nos esclarecer, que eles não podem se arrepender. Essa inscrição não está lá. Não, mas esse é o fato. O texto está dizendo isso, porque ele fala assim, se alguém recebeu, será. Ele condiciona. Isso. Se recebeu, será atormentado. Eu não tenho como fazer outro arranjo. A pergunta de João é, recebeu? A pessoa fala, recebi, vai ser atormentado. É como está escrito em Ezequiel 18, a alma que pecar, esta morrerá. Então eu não tenho condição, porque eu pequei. E quem não pecou? Entende? A alma que pecar, esta morrerá. É a condenação para aquele que não se arrepende. Segundo Crônicas 7,14, diz, se este povo que se chama pelo meu nome, aí está falando do povo de Deus. Povo de Deus. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, e se converter, e tal, eu ouvirei do céu, eu sarei a terra e tal. Então, a questão, a base da salvação, não é uma marca ou isso ou aquilo, a base da salvação é arrependimento. Agora, dizer que Deus não dá o arrependimento a alguém, a Bíblia diz que Esaú buscou arrependimento e não alcançou lugar de arrependimento. Também a Bíblia diz que se alguém recebeu a iluminação do Espírito, etc., eu estou tentando lembrar o texto que não consigo. E caiu, é impossível ser renovado para a salvação, para a vida eterna. Hebreus 6. Hebreus 6, obrigado. 6,4, exatamente isso. Então assim vai. Agora, a Bíblia diz que sem arrependimento não há remissão de pecados. E eu não conheço nenhum texto que determine que alguém que recebeu a marca da besta não consegue se arrepender, não tem mais opção de arrependimento. Esse texto com você. Ainda que o texto... mas é como outra, alma que pecar, esta morrerá. Não, é uma determinação. A aplicação lá é outra. É a mesma, pode olhar o texto. Ezequiel 18. É porque lá, Ezequiel 18, estava dizendo assim, cada um é responsável pelo seu pecado. Isso. Mas não é isso o foco aqui. O que João está vendo, ali, Ezequiel está falando de algo do momento ali. O que João está vendo aqui é o futuro. E ele fala assim, se nós continuarmos a sequência de Apocalipse 14, ele vai falar assim que vê as pessoas, e ele vê os adoradores sendo atormentados pelos séculos dos séculos. Se ele viu... Porque existem adoradores que vão ser atormentados. Todos, não existe alguns, são todos, porque ele fala assim, se alguém recebeu, assim, não existe nenhum versículo que possa contradizer outro.
A Bíblia, ela tem que ter uma coerência. Quando a Bíblia diz em João, fala assim, a Escritura não pode falhar, ela tem uma continuidade, ela não pode ser rompida. Se João fala, se alguém, qualquer pessoa receber a marca da besta, será atormentada, eu não posso dizer assim, olha, recebeu, mas depois voltou atrás e não será atormentada. Porque isso implica, por exemplo, um ateu vai bater palma e falar, está vendo uma contradição bíblica, porque João faz uma promessa. Ele está colocando como uma promessa. Se alguém recebeu, beberá da cólera de Deus. E nesse sentido, sim, eu concordo com o irmão quando o irmão menciona que o arrependimento, Salmo 51 diz, o coração contrito o Senhor não rejeitará. O fato é que o arrependimento não é uma decisão natural do ser humano. Não é uma coisa que alguém para lá, hoje eu vou me arrepender. Ele depende de uma atuação sobrenatural. E o mesmo Deus que atua sobrenaturalmente sobre quem ele quer salvar, ele está dizendo, se alguém receber, essa pessoa está condenada. E o que eu mencionei para o pastor Heber, eles não são os únicos na Bíblia. Há outras pessoas a quem Deus não permitiu arrependimento. Deus queria destruir aquela pessoa e falou, você, e eu podia incluir essa pessoa no grupo de tantos outros, você está impossibilitado. Eu vou citar os filhos de Eli, por exemplo. Quando nós vemos 1 Samuel 2, 22, ele vai falar assim, que Eli vai lá e adverte os filhos, fala, arrependam-se, meus filhos, por favor, tal. E porque ele está preocupado. E aí diz o seguinte, 1 Samuel 2, 22. Era Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam em Israel e de como se deitavam com mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que vocês fazem essas coisas? Pois todo o povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, meus filhos, não façam isso, porque, pecando o homem contra o próximo, Deus será árbitro. Mas se pecar ele contra Deus, quem intercederá? E ó como termina o versículo. Entretanto, eles não ouviam a voz do seu pai, não se arrependeram, porque o Senhor os queria matar. Então Deus impossibilita eles de arrepender, fala, eu quero matar eles. Eli, não adianta confrontar seus filhos. E eles estão impossibilitados de arrependimento. Por quê? Porque eu quero matar eles. Bom, daqui a pouquinho vocês vão retomar essa discussão. Antes a gente vai ouvir o que os nossos entrevistados da Crentolândia responderam. O senhor acredita que quem for marcado com a marca da besta, ele vai poder se arrepender depois disso? Olha, é uma pergunta muito difícil de ser falada, né, mano? Mas sempre quando nós aprendemos lá embaixo, né, ter medo, né? Mas eu aprendi depois de maduro que só o Senhor que vai falar e vai dar a última resposta. Não, tanto é que a gente vive tempos hoje de informação geral. Uma criança de 8 anos hoje, ela tem bem mais informações de um adulto de repente de 20 anos a 10 anos atrás, né? Aí, ou seja, a pessoa que será marcada pela besta, certamente haverá pessoas assim, ela não tem como se arrepender mais, porque ela foi avisada disso antes. Sim, a Bíblia diz que sim, vai ter a segunda chance. Eu acredito que não. A pessoa tem o direito e a escolha até este momento, né? Então, depois da marca, de aceitar a marca, já foi a opção dela. Vamos lá. Você vê que as opiniões se dividem. Né? Dividem. Agora, o pastor Marcos Samuel e o reverendo Altair comentam. Pastor Marcos, Jesus contou várias parábolas, ou pelo menos algumas, né? De que tem um momento em que a porta fecha. A parábola das virgens, por exemplo, né? A porta fecha. Então, quem tiver ali pronto, entra. Quem não tiver, não entra. A marca da besta é o momento em que a porta se fecha? A porta da salvação? Eu não faria essa associação com o texto de Mateus 25. Mas Mateus 25 está falando da volta de Jesus. Quando ele volta com a sua igreja, ele encontra as virgens, as 10 virgens, parte prudente e parte não prudente. Eu entendo essa passagem como as 10 virgens separando os judeus que estão esperando o Messias e vão se converter e os judeus não. Fecha-se a porta, um grupo de judeus não entram, vão ser mortos, e um grupo entra e desfruta do reino. Esse é o meu entendimento de Mateus 25, rapidamente. Mas a porta das pessoas não se fecham quando elas forem marcadas. Por quê? Porque eu creio na eleição de Deus. Já está definido isso antes da fundação do mundo. Isso já foi definido. Mas, para nós, é uma confirmação, como o reverendo bem mencionou. Não preciso da marca para ser lançado no inferno.
porque há muitas pessoas hoje que não têm a marca e serão lançadas no inferno. Mas quando nós olhamos para o tempo da tribulação, João simplesmente está descrevendo: haverá pessoas que vão desejar adorar ele, sabendo quem eles são, porque agora em Apocalipse 13, no começo da tribulação, ele se levanta como um político bondoso, trazendo paz, mas na metade da tribulação, ele se levanta como um político cruel. E mesmo assim, as pessoas enganadas pelo falso profeta vão lá e adoram e atribuem a ele divindade, e Deus fala: quem receber vai ser condenado, não tem jeito. Então o destino daquelas pessoas já foi selado na eternidade, mas João está mostrando, há uma punição, um tormento, eu até diria assim, maior para essas pessoas do que para outros. Nós vemos na Bíblia ele falando sobre: naquele dia haverá maior rigor sobre essa cidade e tal. E para os adoradores da besta, o texto fala: não terão descanso dia e noite, a fumaça do seu tormento subirá e tal. Não sei como nós, assim como nós olhamos para o céu e haverá galardão, mesmo estando todos num lugar de graça, no inferno também haverá uma diferença de juízo, mesmo estando todos lá em punição. Reverendo Altair Mateus Nunes, que hora que, do seu ponto de vista, não tem mais salvação? Quando morre. Morreu, acabou. A morte sela o destino da alma. Com todo respeito ao colega, nossa base aqui é diferente porque ele é calvinista e eu sou arminiano. Eu creio que Deus quer salvar e nunca desistiu disso. Ele crê que Deus determinou alguns lá e pronto, definiu, acabou, não tem mais jeito. Então essa marca da besta é só uma brincadeira. Porque Deus já determinou, ele não tem opção. Ele vai escolher o nome a marca da besta, não é porque ele quer, é porque ele fatalmente está predestinado para isso. E eu não entendo isso na Bíblia em lugar algum, nenhum versículo da Bíblia. Nós temos aqui uma posição muito diferente. Outro dia vi o Gran Conato falando aqui, eu estava lá na minha caminha, deitado, descansando, gostoso. Eu fiquei assustado com as ideias que ele colocou, com todo respeito. É claro que eu respeito meus irmãos, colegas calvinistas, mas se Deus já determinou realmente, então o resto é tudo um teatro, não tem sentido mais. Nem o arrependimento, nem nada não resolve o problema, porque já está tudo determinado. Isso é o calvinismo supralapsariano. É o mais terrível de todos. O senhor acha que todos, então, qualquer ser humano teria a possibilidade de arrependimentos? Se eu estou... É o que a Bíblia ensina. Então, o senhor pode me dizer o seguinte, por exemplo, Tessalonicenses menciona no capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2:3, fala que o anticristo é o homem da iniquidade, ele é um ser humano. A minha pergunta, ele pode se arrepender? O anticristo é o homem da iniquidade. Ele é um homem, mas ele pode se arrepender ou não? Então, mas o espírito que está nele é o espírito de quem? Não sei, mas ele pode se arrepender ou não? Bom, Jesus era o homem também. Ele podia pecar? Sim, eu respondo a do senhor, o senhor responde a minha primeiro. O anticristo, ele pode se arrepender ou não? Ele não quer se arrepender porque ele tem uma origem. Então ele não pode? Ele não quer. Ele não quer? Ele não quer, ele tem origem. Interessante porque em Apocalipse, João fala assim: e o anticristo foi lançado, chama ele de filho da iniquidade e mostra ele sendo lançado lá. Sim. Não é que ele não quis, ele foi estabelecido para isso. Não. A condenação dele está determinada porque ele faz parte daqueles que pecaram lá. Então Deus determinou. Não, eles pecaram e entraram em condenação. Do anticristo está determinada? Está porque o espírito que está nele é o espírito de Satanás que vem de lá. Então ele não pode se arrepender. Se está determinado, ele não pode se arrepender. Mas é ele que pecou, ele que entrou na crise. Sim, mas é onde nós estamos chegando. Ele não pode se arrepender. Eu estou citando um caso, podia citar outros. Judas pode se arrepender? Judas poderia, tranquilamente. Lucas 22 fala que ai daquele que trair, e fala do tormento sobre ele. Sim. E mais, Jesus chama ele de filho da iniquidade, diz que eu só perdi ele, em João 17... Jesus fala assim: Pai, não perdi nenhum dos que me deste, a não ser ele, para que se cumprisse a Escritura. Sim, perfeito. Ou seja, está estabelecido que ele... Então, nós temos... Tinha que ser o Judas. Então, mas ele não podia se arrepender. Ele mas não podia tinha frustrar. Que ser ele? Tinha que ser ele. Não, a Bíblia não diz nenhuma vez que tinha que ser aquele homem. Claro que poderia diz. ser outro. João capítulo 6 diz isso. O filho da iniquidade está estabelecido nesse princípio que o irmão colocou, como o anticristo. Ele é o filho da iniquidade, ele tem um espírito de demônio, ele não tem espírito de homem,
Tem espírito de demônio. Ele não é humano, não tem alma humana? Como Jesus era homem, porém Jesus pecou, não pecou. O anticristo, ele não tem alma humana, ele é um demônio? Ele tem alma humana, mas ele tem um espírito maligno. Se ele tem alma humana, ele... Congênito, ele vem de lá. Eu entendi, mas eu estou dizendo assim, se ele tem alma humana, à luz do argumento do senhor, assim, é que na teologia a gente dá um passo, e aí a gente não tem, o passo nos leva naquela direção, inevitavelmente. Se o anticristo é um ser humano, e todo ser humano pode se arrepender, o anticristo também pode. E o desdobramento natural é esse. Se ele pode, a Escritura também pode falhar. E se a Escritura pode falhar, Deus pode mentir. Por que a Escritura pode falar? Porque a Escritura mostra ele sendo lançado no lago de fogo. Não, mas peraí. A gente está esquecendo um outro detalhe a respeito de Deus, a onisciência. Deus sabe que ele não vai se arrepender. Não é só que Deus sabe. Deus estabeleceu. O João está vendo, ele fala assim, eu vi ele sendo lançado. Ok. João viu. A gente tem que ir para o intervalo, nós vamos, na volta a gente vai... Deus sabia que o anticristo não ia se arrepender ou Deus determinou que o anticristo não se arrependa? Determinou. É isso que nós vamos discutir já. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência e discutindo aqui se a porta da salvação se fecha para quem recebe a marca da besta lá descrita em Apocalipse 13 e outros textos posteriores. Nós temos recebido aqui o pastor Marcos Samuel Pereira dos Santos, da Igreja Batista Redenção, lá em Bragança Paulista, e o reverendo Altair Mateus Nunes, da Igreja Presbiteriana Renovada, em Osasco. E eles estão divergindo. Segundo o pastor Marcos Samuel, quem recebeu a marca da besta está destinado ao lago que arde com fogo e enxofre. O reverendo Altair entende que essa pessoa pode se arrepender. Então, vamos lá. Pastor Marcos Samuel, qual que era a sua colocação a respeito do anticristo? Ok. O reverendo Altair mencionou agora há pouco a respeito de Cristo. Cristo não podia pecar. Ponto final. A Bíblia diz isso daí, a Isaías 53, fala que ele é justo, a Bíblia nos mostra que não há dolo em sua boca, ele não poderia pecar. Isso é pacífico. Novamente, se nós falarmos, Jesus poderia pecar, então a Escritura podia falhar, porque a Escritura dizia que ele não pecaria. Então, acho que a premissa do debate aqui é a bibliologia, a defesa da inspiração e de que a Bíblia, estando lá, eu posso não me sentir à vontade. E realmente, eu concordo com o reverendo. Às vezes, quando eu leio textos como esse de pessoas pelos séculos dos séculos sofrendo, isso não me faz bem. Eu não olho para aquilo e falo, nossa, é simples, não. Que bênção. Que bênção. Eu olho, eu sofro, mas eu não estou autorizado por Deus a dizer que isso não vai acontecer. João falou, recebeu, é destinado àquele lugar. Como o pastor mencionou, já estava destinado, por ser incrédulo, mas ao receber, ele está selando o destino dele, não tem, mostrando publicamente, olha, eu me identifico com eles. Assim como quem se converte é selado por Deus, é salvo. Eu queria expandir isso, dando um entendimento aqui, sem parecer perder o sentido do que eu quero dizer, mas uma pessoa que foi salva, ela não pode depois falar, não, eu fui selado, eu não quero mais. Ela é selada, se ela se salvou, se ela se converteu de verdade. Porque João, capítulo 10, verso 28, Jesus fala que da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. E se ninguém pode, o pecado dela não pode, o diabo não pode, nem ela mesma pode abrir a mão de Deus. Então, por quê? Porque a decisão não é dela, ela foi comprada e uma vez sendo comprada, o destino dela também está selado. Mas o destino dela não foi selado eternamente na conversão. A conversão mostra, é uma evidência disso, mas nós vimos que antes da fundação do mundo ele estabeleceu. Então aí é onde nós vamos chegar na nossa discussão. Os adoradores da besta, eles são vistos por João como sendo condenados para sempre. E eles não podem se arrepender. Isso nos mostra que essa preocupação que as pessoas hoje têm, eu vi na pergunta lá inicial, eu coloco o chip, não sei o quê. Meu irmão, pode colocar o chip à vontade. O chip não é a marca da besta. Não se preocupe com isso. Quando há muitos crentes que colocaram o chip. Imagina um chip medicinal, e a pessoa falar, e agora o que eu vou fazer? Não se preocupe, até porque não acredito que seja um chip. O texto bíblico fala que a marca é colocada sobre, não sob.
É algo visível, o chip é algo escondido. Você pode estar ali e ninguém perceber. Há muitas outras tecnologias hoje que resolveriam isso aí. Há uma roupa, eu vi um tempo atrás, a revista Veja mostrou uma roupa vestível que você coloca sobre a sua pele e ela fica na cor da pele e ali tem uma série de informações. Isso se harmonizaria muito mais com o padrão bíblico do que nós vemos aqui. Mas não são os únicos, o Apocalipse mostra, não são os únicos que são impossibilitados de se arrepender. Eu mostrei outros, os filhos de Eli, Judas assim, o anticristo acontece da mesma forma, o falso profeta não pode se arrepender, o diabo não pode se arrepender, Faraó não podia se arrepender. Tem gente para todo lado na Bíblia que era impossibilitada de arrependimento. Eu não entendo assim. O anticristo não se arrepende porque ele vem de lá. Ele é o substituto diabólico do Cristo que não peca. O Cristo que não peca vem da eternidade. O anticristo que não se arrepende também vem da eternidade, nessa condição. A situação deles é diferente da situação do homem. A situação do homem se torna como a situação deles depois da morte. Antes da morte, não. Eu não consigo ver isso. Até porque, se tudo já está estabelecido assim, tudo é um teatro. Deus está fazendo brincadeira com a gente. É tudo brincadeira. Inclusive a marca da besta. É brincadeira também. Porque ele não será condenado ao lago de fogo porque ele recebeu o sinal da besta. Mas ele será condenado ao lago de fogo porque ele recebeu o sinal da besta. As duas coisas ao mesmo tempo. Porque quem receber vai ser lançado, mas quem não receber também vai. Entende? Então, essa impossibilidade de harmonizar o sentido do texto é grave. Porque o arrependimento só vem para os que estão predestinados para serem salvos. Porque os outros não estão determinados para serem perdidos. E se eles estão determinados para serem perdidos, logo eles não são autor do próprio pecado, eles são consequência de uma determinação. Isto, para mim, não cabe dentro da Bíblia, não cabe, não tem jeito. Nós não vamos chegar a uma conclusão, porque o sinal da besta não tem sentido nenhum nesse caso, não vale nada, não serve para nada. Tá, mas e no sistema do senhor, para que serve o sinal da besta? O sinal da besta, eu estou dizendo de que lado eu estou. Eu estou dizendo, eu estou definitivamente deste lado. Mas precisa para quê? E se eu mantiver esse estado definitivo de escolha, eu vou ser lançado no lado. Se é definitivo, é definitivo, reverendo. Se eu me mantiver nesse estado, que já está determinado como condenação para quem estiver, não tem jeito. Então, peraí, vamos lá. Eu não entendi. Vamos supor, eu recebi a marca da besta. Okay. Aí eu chego, reverendo Altair, eu recebi essa marca aqui, eu estou condenado? Está condenado. Está condenado. Recebeu a marca da besta, está condenado. Mas não pode mudar? Então, a Bíblia não diz se pode ou não pode. Então eu parto, porque quando a Bíblia não tem uma resposta clara para um determinado assunto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar qual é o princípio que governa esse ponto teológico doutrinário. Que no caso seria a salvação. O arrependimento e o novo nascimento, a vida eterna. Entende? Eu tenho uma pergunta. O senhor mencionou que, enquanto há vida, há possibilidade de arrependimento. Mas quando Jesus volta aqui, nós vemos em Mateus capítulo 25, que ele faz a separação de ovelhas e cabritos. E ele está fazendo entre salvos e não salvos do período tribulacional. Os não salvos, no período tribulacional, provavelmente estão marcados, estão com a marca ali. Eles estão vivos. Eles podem se arrepender ali? Quando ele separa as ovelhas... Mateus capítulo 25. Se você está fazendo a inferência do que diz lá no Apocalipse 22, não, eles não estão vivos, não. Não eles estão lá. Mateus 25... na volta de Cristo. Na volta de Cristo. Na volta de Cristo, ele separa dois públicos. Ele volta com a igreja e separa dois públicos. Ovelhas e os que não são ovelhas. Esses que não são ovelhas têm a marca da besta. A minha pergunta, eles estão vivos, não morreram. Mas, pastor, aí se Jesus voltou, a porta está fechada. Mas eles estão vivos. O pastor Altair mencionou assim, que enquanto há vida, há possibilidade de arrependimento. Então vamos dizer que eu estou lá na tribulação, no final da tribulação, e vejo a calamidade acontecendo, e vejo Jesus voltando. Um sinal no céu, Mateus 24. Fechou a porta, pastor. Então, mas ele está vivo. Se ele tem possibilidade de arrependimento... Se ele estiver vivo na volta de Cristo, a porta está aberta para ele? Nós estamos falando sobre salvação ou perdição dentro do período da grande tribulação. Isso. Para os pré-tribulacionistas, Jesus já veio.
E se Jesus já veio, porque Jesus não vem para determinar o fim de todas as coisas. Jesus vem para arrebatar a igreja, para buscar a noiva. Agora, haverá salvação durante o período da tribulação, mas a Bíblia é cheia disso, haverá muito e muita salvação. Porque, reverendo Weber, a coisa funciona assim. No Velho Testamento, eles têm uma revelação limitada. No Novo Testamento, tem uma revelação ampliada. Concorda com isso? Certo. No período da tribulação, a revelação será muito maior. Então, o apelo para a salvação será muito maior. Sim, mas no momento, o pastor Herbert está perguntando no momento da volta. Jesus está voltando. Os incrédulos que estão ali podem se arrepender ainda ou não? Arrependimento é enquanto está vivo. Então eu concordo contigo. Então complicou. Aí eu tenho uma pergunta Mas para o irmão. complicou por causa de quê? Qual é o texto que porque complica? eu entendo assim, que Jesus, ele alerta muito, toma cuidado, vocês têm que estar vigiando, porque não sabe a hora. Exatamente. Isso. Ele vai separar. É a hora que fecha É o a porta. arrebatamento. Quem vai subir? É o arrebatamento. É o arrebatamento. Agora, Mas depois do arrebatamento... A separação das ovelhas é no Depois do arrebatamento? arrebatamento, o senhor que disse. Não. Como é que você Aí- interpreta Mateus 25? Aí eu perguntei... Não, a separação não é no arrebatamento. O arrebatamento não tem que separar, ele levou ovelhas, foi embora. Aí na tribulação, pessoas se convertem. Ok. Quando ele volta, ele tem um grupo aqui na Ok, terra, ok, salvos ok. e perdidos. Ok. Esses perdidos, quando ele chega, alguns ficaram vivos, estão marcados pela besta, ficaram vivos. Jesus matou o anticristo com o sopro da sua boca e agora vai julgar. Separa as suas ovelhas, olha para os incrédulos. Esses incrédulos estão vivos. E a pergunta que eu fiz é, eles podem se arrepender? Porque o Senhor disse que enquanto há vida, há possibilidade de arrependimento. Se o Senhor disser sim, então eu vou dizer assim, que Mateus, a sequência não faz nenhum sentido quando ele fala malditos para o fogo eterno, porque quem é que não se arrependeria? Então, neste caso aí que o irmão está citando, é Apocalipse lá no final. Isso não são pessoas vivas em carne e osso aqui, não. Esse texto está falando de outra Mateus 25 coisa. carne e osso. Então, Não é Mateus 25. O irmão está citando Mateus 25, mas está interpretando Apocalipse. tá. São coisas que diferentes. Ele entende isso como o julgamento das nações. Não, né? quando Jesus voltar, vamos admitir, só para inferência, vamos admitir que Mateus 25 está dizendo que não se refere ao final lá, o último dia lá. Certo. Se refere ao arrebatamento. Tá. Separar os cabritos das ovelhas é muito simples. Chegou o arrebatamento. Quem está pronto é ovelha, quem não está pronto é cabrito. Ficou. Seria isso, simplesmente isso. Agora, pastor, Agora eles podem se arrepender, claro. Pode se arrepender? Então, Depois da volta de Jesus. Então todo mundo vai se arrepender Não, veja naquela hora, bem, não tem... tomara que se arrependa todos. É isso que Deus quer. Mas não faz sentido Jesus falar malditos. Veja, irmão. Quem que não se arrependeria diante do juiz? Veja, irmão, o que a Bíblia diz? Deus é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento e tal. Virá, porém, o dia de Deus como um ladrão e tal, e tal, e tal. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 até o 16. Ok, mas agora nós estamos falando de outro texto. Se o texto de Mateus 25 estiver falando, porque eu olho que ali, Mateus é para Israel, o negócio ali é Israel. Agora, se o texto estivesse dizendo, ou estiver dizendo, inferencialmente, sobre separação de ovelhas e de cabritos, então estaria separando para o arrebatamento. Agora, os outros ficaram. Quem ficou para o período da tribulação, a Bíblia é ampla nisso, poderá morrer por causa do testemunho. Mas, reverendo, E a Bíblia diz que ele não está separando para o arrebatamento, porque ele fala, vinde e entrai para o reino preparado. Não tem a ver com arrebatamento, Então, o texto mas de aí- forma nenhuma. E outra, o reverendo está mencionando ali, eu entendo Mateus 25 para os judeus. Se ele está separando, então, ovelhas de Israel e os outros incrédulos, mesmo assim continua a mesma pergunta. Essas ovelhas perdidas aqui, elas podem se arrepender naquele momento? Porque se elas podem, elas vão se arrepender todas. tá. Não tem saída. A questão, eu já percebi o problema. O senhor tem uma forma de olhar para Mateus 25, combinando com o sistema escatológico. Uhum. O pastor Altair Mateus tem outra forma de ver. Então, vamos tirar Mateus 25 da história. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Durante a grande tribulação, o anticristo está reinando, certo? Haverá conversões? Haverá muitas conversões. Então, aí a pergunta que fica é, pastor, se quem recebeu a marca da besta não pode se converter,
os convertidos já estavam com o selo do Espírito Santo, com o selo do Cordeiro? Não. Então, de onde vêm os convertidos da grande tribulação se eles não estão marcados? Então vamos lá. O que marca o início da tribulação não é o arrebatamento da igreja, mas é a assinatura do Tratado de Paz. Deve ser algo meio simultâneo, próximo, mas a contagem dos 7 anos da tribulação, Daniel 9:27 fala que ele fará aliança por muitos por uma semana. Então é o tratado que marca. A tribulação começa, não existe nenhuma marca sendo implementada. Há a falsa paz. Então nós temos aqui 3 anos e meio de 144 mil judeus pregando, 2 testemunhas, há um monte de gente sendo convertida. E o que acontece? Na metade da tribulação, Apocalipse capítulo 12, vi batalha no céu, Miguel e seus anjos, o diabo foi lançado na terra. E aí diz, ai da terra e do mar, porque pouco tempo lhe resta, 3 anos e meio, é o que falta. Logo que ele cai na terra, fala, o dragão se colocou e olhou para o mar, e aí surge o anticristo. E aí o anticristo surge na metade da tribulação, e ele vai falar do falso profeta. E depois do falso profeta vai falar da marca da besta. Então nós estamos vendo um sistema em que as pessoas são marcadas, não no início da tribulação, mas no que é chamado grande tribulação, na parte final dela. A partir daí acabou. Não, a partir daí ainda há conversão. Só que aqueles que aceitarem a marca da besta estão condenados. Então quem vai se converter? Os vão ser mártires, vão morrer. Via a alma dos decapitados. Antes de receberem a marca, eles eram incrédulos, mas não receberam a marca, é isso? Não receberam. Na primeira parte da tribulação, está aqui, incrédulos e crentes. Não, eu sei. Ninguém foi marcado. Então, mas nos 3 anos e meio finais da grande tribulação não haverá conversão, então, porque todo mundo já vai estar marcado, ou como selado pelo Cordeiro, ou como adorador da besta. Não, haverá conversão na parte final da tribulação, mas essa conversão implica em morte, no martírio. É por isso que o anticristo conhece, o Satanás conhece o que a Escritura diz. Uma maneira, se a marca fosse uma imposição, então fosse obrigatória, mas é voluntária. E quem não quer é morto. Sim, não entra no sistema. Não pode comprar, não pode vender. Nada disso é colocado à disposição dele. Mas se já está determinado desde a fundação do mundo, não é voluntário, não. Ele não tem opção. Quem não tem opção? Ninguém tem opção. Quem está selado para a vida eterna está selado para a vida eterna. Quem está selado para receber o sinal da besta vai receber. Correto. Porque ele não tem outra opção. Perfeito, é o que a Bíblia diz. Ele não tem outra opção. A Bíblia nunca escondeu isso. É tudo um teatro. O senhor pode entender dessa maneira, se o senhor quiser, mas não é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz, sim. A Bíblia diz eleição, está certo, perfeito. É o que a Bíblia diz, recebe o sinal da besta se quiser, se não quiser não recebe. É voluntário, o senhor acabou de dizer, e é verdade. É verdade. E quem não vai receber? Os que foram escritos no livro da vida. Quem escreveu o livro? Deus. Foram escritos no livro da vida? Quem escreveu o livro? Agora... Então responde para mim, por favor, Reverendo Altair. Quem escreveu o livro da vida antes da fundação do mundo? Quem escreveu o livro da Bíblia? Quem criou o livro da Bíblia foi Deus. E quem escreveu o nome das pessoas? Quem escreveu e continua escrevendo é Deus. Então pronto, as pessoas não podem escolher. É Deus que se escreve. Agora, quando ele escreve? Resolvemos a questão. Quando que ele escreve? É lá na fundação do mundo. Mas ele escreveu, então as pessoas... Não, senhor, a Bíblia não diz nenhuma vez isso. Como é que é? Que Deus escreveu o nome de todo mundo lá. Onde diz que foi escrito quando? A Bíblia, inclusive, esse é outro... Tinha que ser outro debate. Não, mas onde foi escrito o livro da vida? Você entra para o número dos salvos lá ou aqui. Se você entra para o número dos salvos, se aqui tem número, é aqui agora. Lá não tinha nada escrito. Na eternidade passada. Lá na eternidade passada, aí nós teríamos que fazer o debate, porque agora nós vamos começar o assunto. Propõe. Nós vamos começar o assunto, então. Então vamos começar. Eu já vou pautar para a próxima reunião, vai. Então vamos começar o assunto. Quando foi escrito o livro da vida? Tem que esquecer o negócio da besta, então, agora. Sinal da besta. Tudo bem, vamos lá. Ok. Qual é a condição para o homem entrar no reino de Deus? Tem que se converter a Jesus. Arrependimento e fé. Certo. Ok? Eu poderia citar as 6 implicações, mas não vou fazer isso porque vai gastar muito tempo. Nisso nós concordamos, arrependimento e fé. Mas se quiser eu também faço. Estamos nos minutinhos final, pastor. Então não dá tempo, né? Agora, a nossa condição para entrar no reino de Deus, ela está fundamentada em quê? Em alguma coisa que foi escrito lá na fundação do mundo, determinando o nome de quem, ou é o modelo, a condição? É Romanos 8.
Romanos 8 é muito claro. Eu não sei porque alguém pode entender que aquilo é uma predestinação absoluta. Ao que dantes conheceu. Também predestinou, aos que predestinou também salvou. O que significa isso, dantes conheceu? Significa que Deus tem um modelo do homem que entra no céu. Porque o Adão perdeu esse modelo quando pecou. Então não é um conhecimento individual, é só um molde. É um modelo de Deus. Deus estabeleceu um modelo. É interessante porque quando Paulo diz nesse texto, ele fala assim, porquanto aos que de antemão conheceu, então ele fala assim, como é que eu conheço? É uma cadência. Conhece, chama, justifica, glorifica, não tem como fugir. Então veja, se é uma cadeia, a pessoa automaticamente acabou com a escolha dela. Estabeleceu a escolha dela. Deixa eu perguntar uma coisa por irmão. Deixa eu responder isso aí, então. Quando o senhor ora, o senhor já orou pela conversão de alguém? Sim, claro. Por que o senhor orou se a pessoa tem livre-arbítrio? O senhor orou se tornou calvinista na hora. Pediu para Deus intervir. Falou, Deus, por favor, salva ele. Ok. Então, pronto. Sem problema. Então o senhor deixou de ser arminiano na hora que o senhor orou. Também ora, não é só calvinista. Na hora, orou. Agora calvinista ora todo, já está tudo determinado. Se eu falar assim, ó, eu vou pedir para Senhor, toca no coração dele. Você fala, por quê? Ele tem livre-arbítrio, deixa ele tocar aqui. Deixa ele escolher à vontade. Tá. Se eu orei para tocar em um, eu estou pedindo uma interferência de Deus. Logo, eu estou pedindo uma ação soberana. Tá, ele estabeleceu. Por que você ora? Bobagem. Já está estabelecido. Não, senhor. Quando nós olhamos o texto de Samuel, não é a mesma coisa? É dito para Davi, assim, lá no livro de Samuel, Davi, eu vou estabelecer para você uma casa. E logo depois nós vemos Davi, sabendo da promessa, vai lá e ora. Não é contraditório eu orar. Jesus quer enviar pessoas para o mundo e diz, rogai ao Senhor da Seara. Por que ele mandou orar se ele quer mandar? Porque a minha oração compõe o plano dele, não o altera. Mas como o nosso tema... Novamente o teatro está montado. Como o nosso tema é a respeito do anticristo, e o pastor Hebe falou que nós estamos no final, eu diria para as pessoas que nos assistem o seguinte, meu irmão, você que é crente, se você é um salvo de verdade, você vai estar no céu, não se preocupe com isso. Mas você que está nos assistindo, que não é crente, preste atenção, se você vai ficar nos 7 anos aqui. E, em algum momento, alguém vai sugerir que você seja marcado. E se você for marcado, você nunca mais terá a possibilidade de ir para o céu. Ele não tem como escolher não ser marcado. Não acredite em mim, acredite na Escritura. A Escritura diz que quem foi marcado é lançado pelos séculos dos séculos. Confie na Bíblia. Ponto final. Ok, ponto final porque o nosso tempo acabou, tá? É uma pena. Mas olha, se você por acaso ficou com alguma dúvida, você pode e deve dirimir essa dúvida com o seu pastor e pode inquirir também os dois convidados. Eles continuam à sua disposição. O contato com eles está na página do programa, lá na internet, no endereço eletrônico. Né? Ô tia, isso, põe aí. vejamsó.com.br, né? É o endereço eletrônico do site do Vejam Só. Você escreve para eles, telefona, convida para fazer palestra, para fazer uma série de conferências na sua igreja, eles estão abertos para você. Além disso, tem a novidade do YouTube, né? Você já se inscreveu? Você precisa se inscrever no canal RIT TV para você poder receber a transmissão do programa. Você pode assistir a transmissão do programa em tempo real pelo canal do YouTube e depois assistir os vídeos quantas vezes quiser, tá? Divulgue essa novidade, mas tem que se inscrever, tá bom? Vamos ver quem ganhou o brinde. Foi a Ivaneide, de Mirante da Serra, lá em Rondônia. Parabéns, Ivaneide. Olha, já falei, né, do contato de vocês, então tá bom. A gente está indo, até o próximo Vejam Só, se Jesus não voltar.